Olá, você que está conosco, bem-vindo, bem-vinda. É hora de falar sobre redação, sobre a produção do texto, sobre a boa escrita e a melhor maneira possível de você treinar isso. Como é que se treina a escrita? Escrevendo. Não há outro jeito. E é claro, sempre as indagações são essas, mas eu treino de que forma? Ora, você treina através de propostas e é por aí que caminharemos com você no encontro de hoje. Visitaremos duas instituições de ensino superior, a afamada UNB, Universidade Nacional de Brasília, e tudo que se diz a respeito e que se trabalha com a UNB e a Universidade Federal do Tocantins, com propostas redacionais interessantes. Essas duas instituições serão hoje donas do nosso trabalho e, na verdade, incitadoras, insufladoras da nossa boa escrita. Então, a nossa sugestão sempre é aquela: caneta em mãos, lápis, se você assim desejar, lapiseira, um bloco de anotações, um bloco para escrita, para rascunho ou um caderno mesmo. E, na verdade, nos perguntavam recentemente, você pode, de alguma forma, treinar isso escrevendo no computador, escrevendo através de um editor de textos qualquer? Sim e não. Sim, se você simplesmente quiser passar o tempo. Agora, jamais isso deve ser a tônica do seu trabalho, porque o que se pede é a legibilidade de uma letra. Portanto, é fundamental, é essencial que você treine também a escrita, treine os parágrafos, as linhas propriamente ditas e cumpra a delimitação de linhas. Então, nada melhor do que escrever mesmo utilizando a mão direita, a mão esquerda e seguir o barco se você assim desejar. Visitemos então nesse primeiro momento Brasília. Vamos a Brasília, vamos ao UNB a partir de agora. Vem conosco. Vamos para a leitura do bom texto, mas de uma forma diferenciada. É hora de ouvir esse texto com uma entonação que não é nossa, mas que vale muito a pena. Vem conosco. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia. Tudo passa, tudo sempre passará. A vida vem em ondas como um mar, num indo e vindo infinito. Tudo que se vê não é igual ao que a gente viu há um segundo. Tudo muda o tempo todo no mundo. Não adianta fugir nem mentir para si mesmo agora. Há tanta vida lá fora, aqui dentro sempre, como uma onda no mar. A crença na fênix, ave lendária que renasce das próprias cinzas, existiu em vários povos da antiguidade como gregos, egípcios e chineses. Na mitologia desses povos, o significado é preservado. A perpetuação, a ressurreição e a esperança, que nunca tem fim. Para os gregos, há um paralelo da fênix com o sol, que morre todos os dias no horizonte para renascer no dia seguinte, tornando-se o eterno símbolo da morte e do renascimento da natureza. Disserte, posicionando-se frente ao tema a seguir. Entre mudanças, lentas ou rápidas, a humanidade vai construindo o futuro. Algumas instituições, e é o caso da UNB, também trabalham não com o lugar comum, não é isso, por favor, seríamos levianos em dizer, mas com conceitos. Conceitos de que, independentemente das dificuldades, a humanidade segue o seu caminho. E compete a você, agora sim, dissertar acerca do renascer, mesmo com os eventos bélicos que o mundo já proporcionou, mesmo com a desagregação social que ainda existe, com a miserabilidade, com a fome localizada em vários setores do planeta, a humanidade segue o seu caminho. Claro que o seu texto aqui, como é um texto dissertativo, jamais poderia deixar de apresentar vários parágrafos. Precisamos estabelecer o limite de linhas. Qual é o limite de linhas? Nós temos 20 a 25, 20 como mínimo, 25 como máximo. Então trabalhe diante de si já com 4 a 5 parágrafos. Com muito exagero, se você for às 25 linhas, 6 parágrafos, mas cuidado, já é um exagero. O número 5 parece-nos bastante interessante. O modelo é o tradicional para se dissertar. Apresente o assunto, exponha o assunto. Primeiro parágrafo, discorra sobre ele, escreva então 2 ou 3 parágrafos discorrendo sobre a temática, enchendo com subsídios, que aí você precisa ter. Na verdade, o enunciado é muito pequeno, ele serve apenas como um pequeno parâmetro, como dissemos, sendo redundantes, inclusive, é necessário que você vá além. E com o último parágrafo, que pode ser o 4º, 5º parágrafo, aí sim, feche o seu texto apresentando uma certeza,
a despeito das dificuldades, a humanidade progride, até porque, do contrário, o homem deixaria de existir. Mas a que preço? Será que ela não poderia progredir sendo menos nefasta com relação ao ambiente que nos cerca e ao semelhante? Isso compete a você escrever na bela proposta da Universidade Nacional de Brasília. Todas as provas redacionais apresentam instruções. E é claro que devemos seguir piamente as instruções, aos comandos, ao que se manda, porque é aquilo que será avaliado, é o que se pede. Olhamos agora uma banca examinadora que corrige os textos redacionais. O que eles fazem lá? Vejamos, participo de algumas bancas examinadoras, de corretoras, se assim você quiser denominar. Bem, num primeiro momento, todos os professores, os corretores, se reúnem em uma grande sala e, a partir disso, veem diante de si a proposta e precisam corrigir um ou outro texto. Ao corrigirem esse texto, eles começam a se aproximar daquilo que a comissão central já havia determinado. A partir disso, aparam-se algumas arestas e tem-se um delimitador. Por exemplo, corrigindo-se uma redação aleatória, um texto qualquer de um aluno que fez a prova, imediatamente sabe-se que aquele aluno deveria ter uma nota entre 5 e 6. Ele não pode ter nada abaixo do que 5 e tampouco nada acima do que 6. Por quê? Porque é um parâmetro de distinção. Claro que a correção é subjetiva. Ela é de cada um de nós, ou seja, cada corretor tem a sua visão do texto. Se lhe agradou mais, se conseguiu atender aos objetivos, se os pressupostos estão presentes no texto, se a paragrafação foi adequada, se a obediência ao comando se deu. Isso é inequívoco, mas isso se aproxima muito quando a correção é feita de forma organizada e as bancas examinadoras das universidades fazem isso mesmo. Claro, estamos aqui olhando para instituições de ensino superior com credibilidade na correção redacional. Até porque, coloquemos um parênteses aí. Há alguns anos, não muitos anos, lá no começo desse século XXI, o que aconteceu? Aconteceu que algumas pessoas faziam vestibular aleatoriamente, porque não havia obrigatoriedade de redação, em particular nas instituições de ensino superior privadas, ou seja, aquelas instituições que pertencem a grupos que efetivamente não se preocupam com o aspecto educacional, mas sim com o aspecto financeiro. Então, o que ocorreu em determinada instituição de ensino superior do Rio de Janeiro, 2 indivíduos foram aprovados em direito. Bom, até aí não há nenhum segredo. O problema é que os 2 indivíduos, em situações distintas, foram aprovados sem sequer saber ler. Um deles, inclusive, conseguiu passar nas primeiras colocações, sendo completamente analfabeto. Ele apenas sabia escrever o seu nome e foi orientado por um programa televisivo a colocar X na letra A. Apenas isso. Então, como a prova era exclusivamente objetiva, ele mandou X para tudo, não precisava fazer redação, entregou. E não é que foi um dos primeiros colocados? Foi. Claro que isso veio à tona e o Ministério da Educação resolveu, então, a partir disso, baixar uma determinação, baixar uma norma que obriga todas as instituições de ensino superior desse país, públicas, privadas, não importa, a realizarem as suas provas de vestibular. Então é necessário que tenhamos como diretriz que o vestibular depende da redação e, consequentemente, a redação é obrigatória para você passar no vestibular. Daí o seu compromisso com o bom texto. Mas não é só isso. Se fosse só isso, poderíamos simplesmente dizer, não, mas eu não escreverei mais. Longe disso. Nos bancos escolares da faculdade, no local em que você estiver, é necessário sempre apontar algumas situações na participação das aulas, depois realizar trabalhos, artigos, resenhas, e aí é essencial que você tenha noção de escrita. Então, aprender a escrever e escrever é um exercício contínuo, você não abandona isso, você pode até querer abandonar isso, mas sem tirar falta antes de entrar na universidade, dentro da universidade e na consecução do seu trabalho. Ou seja, quando estivermos atuando como profissionais, aí novamente vem aquela ideia de escrevermos uma ou outra situação e não temos habilidade para isso. Então, olha, siga a nossa sugestão, por favor, que é para o seu bem, no sentido de escrever, de treinar, atendendo ao enunciado. Então vamos à proposta propriamente dita para observar o que se manda